palavra que está aqui, que está me dando sede. Mas quando me dá sede é bom, né? Porque, não vou dizer por que não, é mistério, é mistério. Antes eu ficava falando tudo quanto era mistério que Deus tinha comigo. Aí eu aprendi, né? Porque às vezes a gente fica contando as coisas que Deus tem em particular com a gente. Aí não é para contar, né? Porque Deus tem segredo conosco. Você sabia que Deus tem segredo conosco? Ele tem segredo conosco, gente. Então, antes eu saía contando as coisas, os segredos de Deus comigo. Quebrei a cara por causa disso. Aí hoje não, hoje o Espírito Santo me dá domínio próprio. Não, não conta. Né? Ele mesmo me cala, não conta. Então Deus tem segredo conosco. Deus tem segredo. Todo aquele que tem intimidade com alguém sempre conta o segredo. Por que você conta o segredo para alguém que você tem intimidade? Porque você confia que aquela pessoa não vai passar para ninguém. Então, quando Deus tem esse segredo conosco, é porque Ele confia que a gente não vai passar para ninguém. É só tu e dele, é dele e teu, é teu e dele e teu. Amém? Vamos lá para a palavra que está em Marcos capítulo 6, no versículo 45. Marcos capítulo 6, no versículo 45. Vamos lá para a palavra? Que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós sejamos libertos, limpos pela palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, mostra as tuas maravilhas da tua santa palavra, em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 6, no versículo 45. Jesus anda por cima do mar e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco, a passar adiante para outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Jesus vivia orando, né, gente? Jesus é exemplo de oração. Se você estudar o Novo Testamento, você vai ver que sempre Jesus estava orando ou fazendo a obra. Ou Jesus orava, ou Jesus pregava. Ou Jesus orava, ou ora Jesus curava. Ora Jesus orava, ora Jesus ensinava. Ora Jesus orava, ora Jesus expulsava demônios. Vida de oração. O próprio verbo, a palavra. Se você estudar o Novo Testamento, você vai ver essa prática de oração na vida do Senhor Jesus Cristo. Ele, como filho de Deus, poderia não orar, não é verdade? Mas ele orava. Ele orava, ele tinha particular com Deus. Ele passou 40 dias e 40 noites orando e jejuando, né? 40 dias e 40 noites. Moisés também passou 40 dias e 40 noites orando e jejuando. Olha o poder de buscar a Deus. Oração é tua busca com Deus. Então, quando Jesus ia orar, ele ia buscar a Deus. Aprendeu, estamos aprendendo que você tem que orar, que você não tem que viver só pedindo oração. Eu também peço oração. Eu peço para você orar por mim, que eu estou orando por você, mas eu tenho que ter vida de oração. E o próprio Jesus tinha essa vida de oração, meu querido. Não existe, não é a irmã que ora bem. Jesus orou, meu querido. Jesus orou, Jesus orava, Jesus buscava Deus. Oração é uma busca por Deus. É uma busca por Deus. Oração é uma busca por Deus. É a tua conversa com Deus. É o teu encontro com Deus. É você se chegar a Deus. Então, como é que pode? Não, é só a irmã que ora. Só a irmã que vai orar. Só é o pastor que vai orar. E você não vai buscar a Deus? O próprio Jesus, perfeito, santo, orava, buscava o Pai. E por que nós pecadores não vamos buscar a Deus? E por que nós pecadores não vamos buscar o Pai? Fala aí. É isso que eu quero que você aprenda. A ter essa busca com Deus. A fazer isso aqui que Jesus fazia. A orar. E tendo os pedido, foi ao monte para orar.
É isso que eu quero. Que você saia daqui dessa live aprendendo que você tem que orar. Você tem que ter essa busca, esse encontro com Deus, essa conversa. Buscar a presença de Deus para você, buscar o renovo, buscar a paz, buscar a cura, buscar o ânimo com Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E, sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Aí, né, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, Jesus estava sozinho em terra. Porque, gente, se você prestar atenção, Jesus, quando orava, sempre estava sozinho. Ele mesmo, quando foi orar no monte, os discípulos, ele disse para os discípulos: vocês não podem orar nem uma hora. E muitas das vezes o Senhor orou sozinho. Muitas das vezes o Senhor ficou sozinho. Muitas das vezes o Senhor estava sozinho. Os discípulos não estavam com ele. Havia momentos que o Senhor ficava só. Quando Jesus foi para a cruz, ele estava sozinho. Os discípulos não foram para a cruz com ele. Os discípulos não foram presos com ele. Ele foi sozinho. Porque tem tanta gente que rebate, né? Quando pessoas estão sozinhas. Vai estudar a Bíblia, vai conhecer a palavra de Deus, vai entender que tem momentos na nossa vida que nós também vamos estar sozinhos, sem ninguém perto de nós, sem amigos perto de nós. Jesus estava ali naquele momento orando com o Pai e os discípulos já estavam onde? Já estavam uma distância na metade do mar, né? Que aqui diz, no meio do mar. Olha só onde que Jesus... Enquanto Jesus estava na terra, os discípulos já estavam no barco, no meio do mar. Presta bem atenção. E ele sozinho em terra, e vendo que se fatigavam a remar, os discípulos estavam lá fatigados. Jesus não estava fatigado. Gente, quem tem vida de oração, gente, tem renovo. Por que Jesus ia para o monte? Porque ele ia buscar renovo para a vida dele. Ele dava em corpo físico, carne precisa ser renovada, né? O espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, como a minha carne é fraca, eu preciso buscar a Deus para ele fortalecer a minha carne. Só ele para fortalecer a minha carne para estar aqui toda 4 horas da manhã, aqui na live. Porque acordar cedo, eu já acordei 1 hora antes, né? Fora que só Jesus sabe como eu durmo. Eu durmo muito bem, graças a Deus, mas tem pessoas que não deixam, né? Que não querem que eu durma, que ficam fazendo barulho. Aí já viu, né, gente? Mas o Senhor o quê? Me fortalece, me fortalece. É o Senhor que nos fortalece, gente. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhe era contrário. Se você está lutando contra a vontade de Deus, você fica fadigado, cansado, desanimado, você quer parar, você quer desistir, você quer morrer. Por quê? Porque você está lutando contra Deus. Você está lutando contra a vontade de Deus. E quando você luta contra a vontade de Deus, contra os planos de Deus, porque tem pessoas lutando contra os planos de Deus. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu não quero isso. Não, não é desse jeito. Não é do jeito de Deus, é do meu jeito, é como eu quero. O que aconteceu? E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar. Olha como Jesus foi, andando sobre o mar. Olha aí, andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma. Não conheceram Jesus. Eles olharam, pelo amor de Deus, né, gente? Não é costume ninguém andar sobre o mar. As pessoas andando sobre o mar. Eles andam sobre o mar se for num barco, se for numa canoa, né? Se for no jet ski, se for no navio, se for no flutuante. Aí estão andando sobre as águas, mas através daquele instrumento ali que foi construído para estar nas águas. Andei sobre as águas, de barco em barco, de canoa em canoa, flutuante. Eu acredito que quem está aqui já
Já andou sobre as águas, não é verdade? Gente, essa live pode não passar de 100 seguidores. Essa live pode não ter milhões de pessoas, mas as que estão aqui, eu quero que vocês sejam uma bênção. Eu quero que vocês sejam um canal de bênção. Eu quero que vocês sejam usados por Deus. Ah, louvado seja Deus. Eu quero que vocês toquem nos enfermos através do Senhor Jesus Cristo e esse enfermo seja curado. É isso que eu quero aqui nessa bênção. É nessa live, louvado seja Deus. Ah, não, eu não quero dizer, não, eu não vou dizer para a pessoa, não, você vem aqui que eu que vou orar, vem aqui que eu vou interceder por você. Não, eu quero que você venha aqui e aprenda que com Jesus você pode ser usado por ele, você pode ser uma bênção na vida de alguém. Louvado seja Deus, engrandecido. Não tem problema se você não voltar mais aqui, mas que você esteja com Deus orando, curando pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo, adorando, levando o Senhor a todas as criaturas, sendo usado pelo Senhor, sendo um canal de bênção na tua casa, na empresa, no hospital, na UTI. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então vamos continuar aqui na palavra, porque Jesus ele quer aumentar a tua fé. Jesus ele quer falar para você, louvado seja Deus, deixa eu te usar, eu quero te usar, eu quero te fazer um canal de bênção, mas tu não deixa eu te usar. Tu corre para a mulher de oração, tu corre para o pastor, tu corre para o missionário, tu corre para o evangelista, tu corre para os outros e corre para o Jesus e deixa Jesus te usar. Usa a tua fé. Você entregou tua vida para Jesus, então deixa ele te usar. Louvado seja Deus. Usa aquilo que Deus te ensinou, coloca em prática. Você entregou tua vida para Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, você tem poder através da tua fé, através do nome do Senhor Jesus Cristo, para curar enfermos, para curar os enfermos. Olha só. E ele diz aqui, mas quando eles viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhe, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. É isso que Jesus quer. Teu pai está na UTI, tem de bom ânimo, não tem mais. Você está passando problema com o teu esposo, tem de bom ânimo, não tem mais. Você está passando problemas com teu filho, tem de bom ânimo, não tem mais. Cristo está com você, você busca Cristo. Você tem orado orado com Ele, você tem orado para Ele, você tem clamado para Ele, você tem pedido dele. Então Ele está dizendo aqui, não tem, mas tem de bom ânimo, eu estou contigo. Era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. Não temas, eu estou contigo. Não temas, não temas. Às vezes você entregou tua vida para Jesus, mas você está temendo. Você está desanimado. É só falar para ele, Senhor, eu estou desanimada. Aí ele vem te dar ânimo, ele vem te renova, ele vem te dar paz, ele vem te cura, ele vem te usa, ele vem, louvado seja Deus, e te fortalece, ele vem e te levanta, ele vem e muda a tua história, ele vem e te renova, ele vem, é ele que vem a nós. Venha a nós o vosso reino, não foi isso que ele disse? Venha a nós, venha a vós, o reino do céu. Jesus vem a nós, é Jesus que vem a nós entregar a tua cura, entregar a tua bênção, entregar aquilo que você está precisando. Louvado seja Deus. E Ele está aqui entregando. E Ele está aqui entregando o que você está precisando. Se você está recebendo essa palavra, Ele está aqui entregando a providência financeira, Ele está aqui entregando cura, Ele está aqui entregando a porta aberta, Ele está aqui entregando libertação. Ele está aqui, louvado seja Deus, engrandecido, porque a palavra dele fala que Ele está conosco todos os dias e Ele diz, não tem mais, eu estou contigo. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. E o que aconteceu? E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Quando Jesus está conosco, acalma o vento, acalma a tempestade,
acalma o problema. Quando Jesus está conosco, nós somos curados, nós sentimos paz, nós sentimos ânimo, nós sentimos renovo, nós sentimos refrigério, nós sentimos libertação, nós sentimos a presença dele. Quantos estão no templo, quantos estão aqui na live, não sente a presença de Deus, não sente renovo, não sente a cura, não sente paz. Outros estão aqui, estão sentindo paz, estão se recebendo a cura, estão recebendo renovo, estão sendo animados pela palavra, avivados pela palavra, levantados pela palavra e vão sair daqui da live caminhando na fé, caminhando no problema, caminhando nas águas, não ficando parado, não ficando prostrado, não ficando caído, mas levantado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus que nos levanta. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, o vento aquietou porque Jesus estava. Meu querido, esse vento que você está passando, ele tem que se aquietar porque Jesus está na tua vida. Estamos entendendo isso, nós temos que entender que Jesus está conosco, ele acalma o vento, ele faz milagre, ele liberta, ele renova, ele restaura, ele quebra o coração de pedra, ele faz o impossível. Mas se você não entende que Jesus está com você, você vai continuar desanimado, você vai continuar pedindo oração, você vai continuar triste, você vai continuar como derrotado, porque você não entende que o Senhor está na tua vida. E com Cristo nós somos mais do que vitoriosos, você não é um perdedor, você não é uma perdedora. Louvado seja Deus, você pode estar vendo aí, ai Senhor, mas eu só estou vendo vento, eu só estou vendo dificuldade, eu só estou vendo dívida, eu só estou vendo doença, eu só estou vendo problema, eu só estou vendo rebeldia, ei, louvado seja Deus, então enxerga Jesus, Senhor, tira as escamas dos nossos olhos para a gente enxergar nesse vento. Achavam que Jesus era um fantasma, ele não era fantasma, ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, ele veio, louvado seja Deus para mudar a tua história, a minha história, ele não é um fantasma, ele é vivo, ele vive e reina para sempre. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, que o Senhor aumente tua fé, te dê ânimo, que você entenda que ele está contigo. Era isso que os discípulos ainda não tinham entendido, que o Senhor estava com ele. Por que eles estavam com medo do vento, se é aquele que o vento obedece estava com eles? É isso que falta na nossa vida. A gente está passando por situações, a gente não entende que Jesus está conosco para resolver o problema, para acalmar o vento, para colocar em ordem tudo que está em desordem, para quebrar esse coração de pedra. Ai, irmã, mas o meu marido disse que nunca vai entregar a vida dele para o Senhor. Louvado seja Deus. Não existe nunca para Deus. Não existe nunca. Não existe nunca, não existe impossível para Deus, não existe. Existe um nunca para mim, nunca vou fazer isso, né? Existe o nunca para mim, para Deus não. Não existe o nunca. Eu faço, eu posso, eu quebro, eu dou a vida, eu tiro a vida. Eu faço todas as coisas. Eu fecho a boca, eu abro a boca. É eu que paraliso teus inimigos, é eu que te fortaleço. Não existe o nunca. Não, minha filha, eu nunca vou fazer isso por ti. Não, minha filha, eu não posso te curar. Não, minha filha, eu não posso mudar a vida do teu filho. Não, minha filha, eu não posso te salvar, não posso salvar a tua família. Ele pode todas as coisas. Ele pode. Não existe nunca para Deus. Ele nunca vai chegar com você e dizer assim. Ele não vai chegar com você e vai dizer assim: eu não posso curar teu filho, eu não posso libertar o teu marido, eu não posso te salvar. Ele vai chegar com você e vai dizer: eu curo, eu fecho a boca do leão, eu derrubo o gigante, eu endireito o que está torto, eu paraliso a força do mal, o vento me obedece, os demônios me obedecem, os demônios se calam. Louvado seja Deus, engrandecido, os demônios se estremecem na presença de Deus e você está aí. Louvado seja Deus, engrandecido, sem acreditar nesse poder de Deus. Os demônios sabem que Deus é poderoso e nós queremos para ter essa certeza, essa convicção. E nós queremos para viver que o nosso Deus é poderoso. Estamos com medo. A pessoa está com medo da macumba, a pessoa está com medo da inveja, a pessoa está com medo do olho grande, a pessoa está com medo dos seus inimigos. Louvado seja Deus. E os demônios, louvado seja Deus, eles sabem quem é Deus.
Ele sabe quem é Cristo. Ele sabe que o poder deles é limitado. Quando Deus diz sai, eles saem. Quando Deus diz fecha a boca, eles fecham a boca. Quando Deus diz louvado seja Deus, bate em retirada, eles vão em retirada. Louvado seja Deus, não há poder maior do que o nosso Deus, meu querido. Você entregou tua vida para Ele? Então não te preocupa, porque você entregou a tua vida para aquele que é poderoso. E aquele que destrói o mal, aquele que destrói o reino das trevas, aquele que até as trevas se calam para ele, obedecem a ele. Se Deus deu uma palavra, sai, espírito de prostituição da vida da tua filha, vai sair. Vai sair, não vai ficar. Mas para isso você tem que crer no poder de Deus, que é poderoso para mudar a história, para parar o vento, para acalmar as águas, para mudar a nossa história. Louvado seja Deus. Estamos entendendo e aprendendo. E subiu para o barco para estar com eles e o vento se aquietou. Então, o que você precisa que Jesus esteja com você não é que eu esteja com você. O que você precisa é que Jesus esteja com você. Porque muitas das vezes você está querendo que a homem de oração esteja com você, que a mulher de oração esteja com você, mas você não está querendo que Jesus esteja com você. Eu preciso de Jesus do jeito que vocês precisam. Dá para você entender isso? Que eu preciso. Gente, eu sou ser humano, carne, osso, pó, cinza. Eu preciso de Jesus do mesmo jeito que vocês precisam. Sem Ele, nada eu posso fazer. Sem Ele, não tem palavras dele. Sem Ele, não tem força para me estar na madrugada orando, louvando levando o Evangelho do Senhor. Estamos entendendo e aprendendo. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E o vento está se aquietando aí no teu coração, na tua mente, na tua casa, na UTI, no pronto-socorro. Quem não quer ouvir a verdade, não fica, gente. Não fica. Vamos embora. Quem veio com papo de pedir oração na hora da palavra, eles não querem ouvir a palavra, eles não querem aumentar a fé, eles não querem ser uma bênção. Pelo contrário, eles querem viver assim, pedindo oração, pedindo oração. Muitas das vezes eles querem vir na hora da palavra somente para quê? Para tirar a atenção da gente quando prega. Porque é a hora da palavra, e quando é a hora da palavra, gente, a gente tem que ficar calado. Quando é na hora da palavra, a gente tem que ouvir a palavra. Quando é na hora da palavra, Deus está curando, libertando, salvando, te dando entendimento, te dando poder, te ensinando e te fortalecendo na hora da palavra, te avivando, te renovando, te curando, te dando paz. Louvado, te dando sabedoria, te dando estratégia contra os teus inimigos. Mas você não quer ouvir a palavra, você quer ouvir oração. Você quer entrar na hora da palavra para quê? Para tirar minha atenção, para tirar a atenção daqueles que pregam a palavra. Você é cristão ou você não é, pelo amor de Deus? Porque se você é cristão, você tem entendimento que quando é na hora da palavra, a gente tem que ter reverência, a gente tem que ouvir a palavra. Porque é Deus, não é eu, é Deus dizendo que Ele acalma o vento, dizendo que o vento obedece, dizendo que louvado seja Deus, Ele está contigo, Ele está comigo. É na hora da palavra que o Senhor vem te dar a vitória. Mas pessoas que não têm entendimento entram na hora da palavra para querer tirar a atenção daqueles que estão pregando. Não fala para te ver. Se você não falar com uma pessoa na hora da palavra, sabe o que elas fazem? Elas caem fora saindo falando mal da gente. É isso que elas fazem. Não voltam mais e vão para outras lives de oração. Mas elas não ficam para receber a palavra que fortalece, que liberta, que cura, que restaura, que aumenta a tua fé. Que aumenta a tua fé. Não ficam. Louvado seja Deus. Se a gente falar, como eu estou falando agora, né? A hora da palavra. Então, pessoas entrando pedindo oração. E eu estou aqui na palavra, querendo que você dê crédito à palavra de Deus. Querendo que você receba fé, que você receba ânimo, que você receba vitória, que você receba fortalecimento para viver a tempestade, suportar a tempestade e ver que o Senhor é contigo. E o que vai acontecer? Você vai sair daqui chateado. Eu cheguei na live da irmã, na hora da palavra, pedindo oração, ela não orou por mim. Você vai sair daqui falando de mim. Você vai sair daqui falando de mim, que na hora da palavra eu não orei pela tua vida. É isso que você vai fazer. Mas se você ainda não entendeu, se você não dá crédito à palavra de Deus, você quer receber
oração. Se você não dá crédito à palavra de Deus, não dá ouvido à palavra de Deus que aumenta a tua fé, você quer milagre? Por que muitas pessoas ainda não receberam milagre? Porque não dão ouvidos à palavra de Deus. Porque não tem fé, e a fé tem por ouvir a palavra de Deus. Então você precisa ouvir a palavra de Deus para aumentar essa tua fé, para você ter a sua vitória em nome de Jesus. E o que foi que aconteceu? Pois não tinha cumprido o milagre dos pães, antes seu coração estava endurecido. Olha só, quando Jesus ele repartiu os pães, fez o milagre dos pães, muitos que estavam com o coração endurecido não entenderam os milagres dos pães. Não receberam. Jesus já tinha feito o milagre da multiplicação dos pães. E esse povo aqui que viu Jesus multiplicar os pães estava com o coração endurecido e olharam para Jesus e disseram que ele era um fantasma. Então, pessoas de coração endurecido, meu querido, pode ver milagre, pode ver o milagre dos outros, mas não vai receber o seu milagre, porque o seu coração está endurecido, porque não vai crer em Jesus. Ele tinha acabado de multiplicar os pães, e os mesmos que estavam com eles estavam com o coração endurecido e se espantaram vendo ele andar sobre as águas. Se ele foi capaz de multiplicar os pães, ele não é capaz de andar sobre as águas? Ele não é capaz de continuar fazendo milagre? Coração endurecido não recebe milagre. Coração endurecido não vê milagre. Coração endurecido, louvado seja Deus, engrandecido, exaltado, se acha sempre sozinho, porque o coração está endurecido. Você vê os milagres acontecendo na vida dos outros, mas o teu coração está endurecido e você não consegue receber o teu milagre. Você vê milagre acontecendo na vida dos outros. Você já viu aquela pessoa que diz assim: ai, Senhor, tu curou fulano, tu curou ciclano, tu curou beltano e tu não me cura, porque teu coração está endurecido. Por isso que tu não recebeu o milagre. É por isso que nós não recebemos o milagre, porque o nosso coração ainda está endurecido. Ouvir uma palavra dessa para quebrar o teu coração, tu não vai querer ouvir. Quantos já caíram fora aqui na hora da palavra? Quantos? Sabe por quê? Porque vocês só querem permanecer na mesmice. Vocês querem permanecer sendo dependente de homens e mulheres de oração. Vocês não querem ser dependentes de Deus. Não querem. Querem ser dependentes de homens e mulheres de oração. Qual é a diferença de mim para você? Porque eu oro? Qual é a diferença de mim para você? Eu sou melhor do que vocês? Eu sou Cristo? Não sou. Eu sou o Cristo? Não sou. Sou pecadora que nem vocês, sou falha que nem vocês, sou fraca que nem vocês, preciso do Senhor que nem vocês, preciso do milagre que nem vocês. Mas o que acontece? A gente tem que querer Jesus, meu querido. Porque se você ficar dependente de pessoas que ficam de oração, você nunca vai ser dependente de Deus. Eu entro em live de oração, mas eu dependo de Deus, não das pessoas que oram por mim. Eu dependo do Deus que está na vida das pessoas que oram. É isso que você tem que entender. Porque muitas das vezes você se é chateado das lives de oração, porque o pastor não orou por você, porque a irmã que ora não orou por você, porque estava pregando a palavra. Coração endurecido. Né, Maria? Viva Maria entrar. Quem trabalha comigo, quem participa da minha live mais de 3 anos, sabe muito bem que eu dou prioridade para a palavra. Porque se eu não der prioridade para a palavra, como é que vai ter milagre? Como é que vai aumentar a tua fé? Como é que vai ter libertação se eu não dou prioridade para a palavra de Deus? Como é? Como é que não vai ter? Como é que vai ter milagre se eu não ouvir a palavra de Deus? Se é Ele que faz milagres, não é eu que faço milagre. É Deus que faz milagre. Então, na hora da palavra, gente, é a hora que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva, que Deus transforma, que Deus converte, que Deus dá ânimo, que Deus aumenta a nossa fé. É na hora da palavra. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E esse povo que estava com o coração ainda endurecido, tinha visto o milagre da multiplicação dos pães. Quando viram Jesus andar sobre as águas, disseram que era um fantasma, porque o seu coração estava endurecido. Porque depois
que os discípulos foram transformados, eles passaram a fazer o milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. Esses mesmos discípulos que ficaram espantados porque Jesus estava andando sobre as águas, a sombra de Paulo curava, né? Louvado seja Deus, o lenço de Paulo curava. Louvado seja Deus, agradecido. Pedro disse para o paralítico: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho Jesus Cristo, levanta e anda. Os mesmos que viram Jesus e falaram que era um fantasma, que temeram o vento, esses mesmos passaram a não temer o vento. Por quê? Porque o coração deles se aquebrantaram, não estavam mais duros. Então, para a gente conseguir o milagre, meu querido, a gente precisa ter um coração quebrantado. Louvado seja Deus, agradecido. Você pode estar aí com o coração endurecido, você vai ver o milagre dos outros, mas você não vai receber o teu milagre, porque o teu coração está endurecido. Quando o teu coração está quebrantado, além de tu receber o teu milagre, tu vai ser usado. Louvado seja Deus por Deus. Tu vai ser usado no milagre, tu vai ser usado na oração, tu vai ser usado na palavra, tu vai ser usado. É isso que o Senhor disse para Abraão: sê tu uma bênção. Ele quer que a Maria seja uma benção. Ele quer que a Evanilda seja uma benção. Que a Elisângela, que a Aline seja uma benção. Ele quer que você que está ouvindo essa live seja uma benção, porque o Deus que habita na minha vida, habita na vida de vocês. É isso que Ele quer. Louvado seja Deus, agradecido. Oh, Deus maravilhoso. Vamos encerrar. Gente, eu tô com uma alergia que tá me irritando aqui. Mas eu vou terminar essa palavra, né? Isso aqui não vai impedir eu acabar a palavra por causa disso. Vamos já encerrar aqui. Estamos aprendendo, né? Não estamos aprendendo, gente? A gente vai continuar pedindo oração um dos outros. Paulo, ele era usado por Deus, mas ele mesmo pediu orações. Orem por mim, ele disse, para que eu pregue a palavra com intrepidez, com autoridade, com confiança. Não foi? O mesmo Paulo pediu oração. Então a gente vai continuar pedindo oração um pelos outros, né? Isso não é pecado, isso não é errado. Mas você tem que entender que enquanto você está pedindo oração, você já é uma bênção. Porque Paulo pediu oração por ele, mas ele já era uma bênção, ele já era usado por Deus. Isso que nós temos que entender, gente. E quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo reconheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos onde que sabiam que ele estava. Olha só, os que se achavam enfermos. Então eu fico imaginando, né? Jesus, onde Jesus estava, as pessoas levavam os enfermos até eles para que fossem curados. E é isso que você tem que ser, essa pessoa que vão trazer alguém para que sejam curados. Você tem que ser essa pessoa. Eu tenho que ser essa pessoa a qual Jesus habita e seremos usados, seremos uma bênção na vida de alguém. Você tem que ser uma bênção. É isso que eu quero, que você seja uma bênção. Eu não quero estar aqui para que vocês me procurem. Eu quero que estar aqui para que vocês saiam daqui sendo uma bênção, usado por Deus, fortalecido por Deus, sendo usado nos milagres, na cura, na libertação, na restauração, dando ânimo para os outros, aumentando a fé dos outros. Louvado seja Deus, engrandecido. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos onde quer que sabiam que ele estava, e os que se achavam enfermos, e onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias. Jesus ia para muitos lugares, gente. Jesus não ficava parado. Vai chegar um tempo que eu não vou estar mais aqui na live. Como chegou o tempo que eu não estou mais aonde eu já passei. Eu continuo caminhando porque Cristo me faz caminhar. Cristo não vai te deixar preso num só lugar. Por quê? Porque você não é paralítico. Há um tempo, tantos anos eu tive trabalhando em um lugar, tantos anos eu tive trabalhando em outro lugar. Agora já estou 3 anos aqui nessa terra. Não sei por quanto tempo ficarei aqui, mas eu tenho um entendimento que eu posso morrer aqui, que Deus pode trazer os meus para cá, ou que Deus pode me levar para outro lugar. Eu tenho um entendimento por quê? Porque Ele é o dono da minha vida. É Ele que me ordena, é Ele que me comanda, é Ele que me dirige, é Ele que me leva. Não é eu que vou mais, é Ele que me leva.
Tá entendendo? Porque se fosse por mim, eu estava com a minha família, fazendo a obra para os meus vizinhos, fazendo a obra para aqueles que me conhecem, fazendo a obra para aqueles que sabem como é a minha vida, né? Que vê o meu dia a dia, que já me conheceram desde criança, quem eu era, quem Deus está me transformando, quem conheceu eu no pecado, quem hoje me conhece como uma filha de Deus, uma mulher que ora por vidas, que leva o evangelho da vida. Gente, as pessoas que me viram no passado, hoje me vê o que Deus tem feito na minha vida. Tá entendendo? As pessoas que me viram no erro, hoje não me vê mais no erro. Hoje me vê levando o evangelho. As pessoas que me conhecem. Vocês não me conhecem, vocês não são da minha cidade, vocês não são da minha terra. Louvado seja Deus, né? Mas as pessoas que me conhecem sabem que quando eu não era uma cristã, quando eu não servia a Deus e o que Deus fez na minha vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então era melhor eu estar lá, porque ele sabe quem eu era e quem eu estou sendo na mão do Senhor. Vocês não sabem do meu passado. Quantas vezes chegam pessoas aqui me acusando do meu passado. Ah, tu fez isso no passado. Ah, mas tu foi isso, mas tu fez aquilo. Fiz, hoje não faço mais. Hoje eu estou procurando viver aquilo que o Senhor me ensina. Hoje, a cada dia, o Senhor está me libertando do que eu era. Hoje, cada dia, Deus está te libertando do que tu era. Ele está te fazendo uma nova criatura. Louvado seja Deus engrandecido. Deus é maravilhoso, não é? É muito maravilhoso, gente. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla do seu vestido. E todos que lhe tocavam, saravam. Você chega na live de oração, pedindo oração, mas você tocou em Jesus? Hã? Você entra no templo e você tocou em Jesus? Se você tocar em Jesus, se você querer tocar em Jesus, você sai curado do templo, você sai curado da live de oração, você sai curado. Mas é você que tem que tocar nele. É você que tem que querer o teu milagre. Você tem que olhar para ele. Presta bem atenção. Todos, preste bem atenção. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeia, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla do seu vestido. Eles queriam tocar, era em Jesus, não era nos discípulos. Era em Jesus. Você tem que entrar nessa live não por mim, mas por Jesus. Você tem que entrar nessa live para receber a cura dele, não de mim. Louvado seja Deus e agradecido. Você tem que ir para o templo, receber a cura dele, tocar nele. Senhor Jesus, eu estou aqui. Eu não quero olhar para o homem, não quero orar para a mulher. Eu não estou olhando para a criatura. Eu estou aqui olhando para o Senhor e eu vim aqui buscar o meu milagre do Senhor. Do Senhor. E todos aqueles que fazem isso foram curados. Foram curados. Se tem pessoas que vivem doentes nas lives, no templo, é porque ainda não tocaram em Jesus. Toque em Jesus. Toque em Jesus. Entendemos? Quando você toca nele, você é sarado. Se você tocar em mim, então, quem sabe você não vai ser sarado porque você quis tocar em mim. Mas se você tocar em mim, dizendo, Senhor, eu vou tocar nessa mulher como se eu estivesse tocando no Senhor, você vai sair sarado. Por quê? Porque você disse como se eu estivesse tocando no Senhor. Você está colocando a tua fé não em mim, mas no Senhor. É um ato profético isso. É um ato profético. Você fazer algo, mas falando, Senhor, eu estou fazendo isso, mas não é com a pessoa, é com o Senhor. Entendemos e aprendemos? Sejam curados então. Entendemos e aprendemos, vamos sair dessa live curados, renovados, cheios de fé e com milagre na nossa mão. E com milagre, com as bênçãos na nossa mão. E sendo uma bênção na vida de alguém. Porque é isso que o Senhor quer, que você seja uma bênção. Amém? Essa foi a palavra e você que está afastado do caminho, volte para o caminho, volte para Jesus. Parem de ver os outros ser usados. Sejam usados por Deus. Entregou tua vida para Jesus? Então, use a tua fé
porque Cristo está com você. Mergulha na palavra, busca a palavra, aprende com o Espírito Santo, aprende com Deus. As Escrituras Sagradas estão aí. No Brasil ainda há liberdade para você ter a Bíblia. Ainda há liberdade para você examinar as Escrituras. Ainda há liberdade para você ter conhecimento e entendimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poder. É poder. Se pessoas estão perdendo a vida, se pessoas estão presas, se pessoas estão sendo perseguidas por causa da palavra, é porque ela é poderosa. Poderosa contra o inferno, poderosa. Louvado seja Deus para fazer efeito na tua vida, para fazer um milagre, para fazer o impossível na tua vida. Essa palavra é poderosa, só que você não quer dar valor a ela. Você quer pedir a oração, mas não quer dar valor à palavra de Deus. Você quer pedir a oração, mas você não quer ter fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Aprendemos e entendemos. Você que está afastado do caminho, volte para o caminho. Jesus está voltando. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus.